Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa primeira aula deste bloco aqui para falar sobre charges, esse gênero textual que está presente não apenas nas provas dos concursos, dos vestibulares, nos jornais também, mas em nosso cotidiano para interpretação. Então a gente vai entrar agora, vai pavimentar um caminho de aprendizagem muito dialógico, com muitas referências, com entendimento sobre intertextualidade, para que você reconheça as estratégias para analisar uma charge e assim responder bem às suas provas da faculdade, exercer a sua cidadania sendo um cidadão crítico e reflexivo, fazer concurso e outros processos seletivos que contém este gênero textual ainda muito pertinente e proeminente na contemporaneidade. Vamos nessa? O discurso crítico das charges. Esse é o tema de nosso encontro de hoje. A charge, gente, é o quê? É um tipo de ilustração, como está aqui em nosso slide, que geralmente faz o quê? Apresenta um discurso humorístico e está presente em revistas e principalmente em jornais. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas que fazem o quê? Eles captam de maneira muito perspicaz as diversas situações do cotidiano. Então, eles transpõem para o desenho algum tipo de crítica, geralmente permeado por uma ironia fina. Aí a gente tem que pensar, o que a charge tem a ver exatamente com linguagem? E aí a resposta é assertiva. Tudo. A charge, ela não se resume exclusivamente a uma imagem. Então engana-se quem acha que ela nada mais é do que uma piada gráfica. Muito pelo contrário. Não é por acaso que elas são normalmente publicadas em meio a artigo de opinião, carta de leitores, está presente em concursos, em outros processos seletivos constantemente. E buscar estratégias para uma boa análise de charge permite que você tenha mais chances de encontrar bons resultados diante desses processos seletivos que são constantes, os vestibulares, os concursos, até processos seletivos para vagas de trabalho, seja internamente na empresa, ou seja uma seleção de trabalho. Então a charge é um gênero jornalístico, um gênero textual que está sempre presente em diversos contextos. E neste nosso encontro aqui eu vou tentar trazer algumas estratégias para permitir que vocês saiam daqui e estejam assim, digamos, preparados para fazer análises constantes deste gênero textual. Vamos lá? A charge, então, ela constitui o quê? Teoricamente falando, que essa parte inicial a gente precisa fazer essa estruturação para depois a gente entrar na parte prática. Então a charge, ela constitui o quê? Um gênero textual interessante, porque ela combina a linguagem verbal e a linguagem não verbal e pode fazer o quê? Indicar opiniões, juízos de valores por parte de quem enuncia, no caso o chargista. Também não é por acaso que cada vez mais as charges estejam presentes, como eu falei agora há pouco, em diversos vestibulares como objeto de análise. Então, ao analisarmos uma charge, nós podemos perceber que nela estão escritas diversas informações construídas a partir de um interessante processo intertextual, que obriga o interlocutor a fazer inferências e a construir analogias, elementos sem os quais a compreensão textual ela ficaria comprometida, superficial. Temos que compreender, eu coloquei processo intertextual e compreensão em negrito justamente para dar um destaque, porque são tópicos que a gente precisa pensar muito aqui neste encontro. Então temos que compreender que, no entanto, o que é um processo intertextual. Então, para isso, nós vamos agora acompanhar um mapa mental feito exclusivamente para o nosso encontro. Vamos lá? Mapas mentais são processos de gestão visual. Eu deixo sempre como indicação para os meus estudantes, porque é uma forma de você sistematizar
uma grande massa de conteúdos em algo que seja mais lúdico, inclusive. Por exemplo, você já lê um texto ou vários artigos sobre o processo intertextual, mas por meio do mapa você tem uma organização visual dos seus principais pontos. Então eles funcionam como gatilhos mentais, inclusive. Você olha para o tópico e você naturalmente associa com aquilo que você estudou e você vai lá na memória resgatar a amplitude do conteúdo, né? Por mais que ele seja sintético, ele tem essa função também. Mapas mentais são estratégias excelentes, pessoal, para vocês conseguirem sistematizar, organizar os conteúdos de vocês. Então, para falar de processo intertextual, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, o que é? A intertextualidade é o que? A presença textual de elementos semânticos e formais que se referem a outros textos produzidos anteriormente. Então, ela pode se manifestar de modo explícito, permitindo que o leitor faça o quê? Identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Nós temos que pensar em seus tipos. Então, assim, a intertextualidade ela pode surgir por meio de paródias, por meio de paráfrases, alusões, citações, epígrafe, entre outros. Eu vou comentar um pouco cada um desses tópicos aí para a gente amarrar mais os conceitos aqui de nossa aula, tá bom? Então, assim, a citação é quando o autor ele referencia outro texto por ter pertinência e relevância com o conteúdo do novo texto. Então, a citação ela pode ocorrer de forma direta, quando se copia o trecho na íntegra, né, e o destaca entre aspas. Ela pode ser indireta também, quando se afirma que o autor do texto original disse, mas explicando os conceitos com novas palavras, relacionando a abordagem com o novo conteúdo. A epígrafe é o quê? A reprodução de um pequeno trecho do texto original no início de um novo texto. Então, ela comumente vem alocada no início da página, no canto direito e em itálico. Apesar de ser um trecho, digamos assim, solto, a epígrafe ela sempre tem uma relação com o conteúdo do novo texto. Então, se eu faço um livro sobre gestão de carreiras, um artigo, uma dissertação de mestrado, um TCC, sobre qualquer assunto, então, se eu trouxer epígrafes, citações, menções que façam referência a esse texto, então eu estou numa proposta intertextual, né? E uma proposta de epígrafe também. Já a paráfrase, pessoal, é um processo de intertextualidade, no qual o sentido do texto original ele é o quê? Ele é reafirmado, porém com pouca ou nenhuma semelhança estrutural. Então, nesse tipo, o que acontece? O intuito é reescrever o assunto do texto original, aproveitando principalmente os elementos semânticos já existentes, para produzir uma nova linguagem com o mesmo tema. E temos a paródia. A paródia é o tipo de intertextualidade em que se apresenta uma estrutura semelhante à de um texto anterior, mas com mudanças que interferem ou que subvertem o sentido do texto, o qual passa a apresentar forte teor crítico, cômico, satírico. Então, desse modo, além de construir-se, né, um novo texto com semelhanças ao anterior, procura-se também evidenciar uma mudança de sentido. Então, numa ocasião em que eu estudei, fiz um artigo sobre cultura pop, por exemplo, eu estudei os autores, né, que diziam que a paródia ela é parricida, né? Ou seja, mata o texto pai, que é o texto base de referência, e traz novos sentidos para aquilo que está sendo abordado ali. Né? É uma nova obra, mas que tem um ponto de partida. Então você precisa de uma chave para acessar, para compreender. Outro ponto importante são os meios. Então, a intertextualidade ela se refere à presença de elementos formais ou semânticos de textos já produzidos em uma nova produção textual. Em outras palavras, refere-se aos textos que apresentam
de forma integral ou parcialmente, partes semelhantes ou idênticas de outros textos produzidos anteriormente. Outro ponto importante, pessoal, é que por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade ela permite o quê? Uma ampliação do sentido na medida em que cria novas possibilidades, desloca sentidos. Então, desse modo, ela pode ser utilizada para melhorar uma explicação, apresentar uma crítica, propor uma nova perspectiva, produzir humor, dentre tantas outras opções. Temos que pensar também, por fim, aqui, diante do nosso mapa mental, que a intertextualidade ela pode ser implícita e explícita. Então, a intertextualidade ela pode se expressar de dois modos, implícito ou explícito. O modo implícito, obviamente, enquadra as produções que, apesar de referenciar informações, conceitos, dados já apresentados por textos anteriores, não farão com cópias integrais nem com indicação explícita. No caso da citação do processo intertextual explícito, aí nós temos diretamente uma menção àquele texto que serve como um texto de base. Para que nós possamos aprofundar sobre o entendimento do discurso crítico da charge, nós precisamos de um pouco mais de intertextualidade, entender os processos intertextuais. Então, são elementos importantíssimos para esta dinâmica que estamos fazendo aqui, que são as estratégias para a análise de um gênero discursivo, que é a charge, que está sempre presente nos concursos, nas avaliações, no jornal e em nosso cotidiano. Ao sair do nosso mapa e a passar para o discurso crítico das charges, é importante que a gente observe essa imagem. Então, todas as referências delas estarão no final da nossa aula. Aí nós temos uma imagem, né, da cerveja Heineken. Nós temos um abridor com alguns dentes embaixo e assim, para quem tem repertório cultural amplo, repertório cultural visual, inclusive mais amplo, consegue identificar o ponto de partida dessa charge. Então, assim, se você não tem uma referência que essa charge, né, que essa imagem, que inclusive pode ser utilizada na publicidade, tá? Ela tem uma relação com o pôster original do filme Tubarão, que é um clássico de Steven Spielberg, inspirado no romance de Robert Bloch, que é um filme muito conceituado, digamos assim, é um clássico do cinema, tem diversas interpretações, relações com obras literárias clássicas, com mitologia, vai muito além do entretenimento. Então, para você compreender aquela imagem anterior, é importante que você tenha esse ponto de partida. Por isso que é importante o repertório cultural, é importante também que você faça essas inferências, porque se você não tem esse código, essa chave, a sua interpretação da imagem anterior, ela fica comprometida. Aí eu fiz uma seleção de outras tantas imagens que fazem referência a esse cartaz, que assim é largamente parodiado ao longo aí da nossa cultura, é um ícone da cultura popular e acaba sendo parodiado, retomado o tempo inteiro, dentro de contextos distintos, que a gente vai ver mais adiante, que analisar uma charge requer também compreender cenários, compreender contextos. Então a revista Mad, que é uma revista clássica, ela fez em 1976 uma referência, então ela fez construiu um conteúdo aí em torno. Então observe que semioticamente essa imagem, que não é uma charge, eu estou falando aqui de intertextualidade, tá? Faz uma referência direta, tanto nas cores, a questão semiótica, como no desenvolvimento. O tubarão com a língua para fora já é uma ideia de você empregar elementos intertextuais satíricos. Então é um conteúdo assim muito inteligente, muito criativo e que utiliza o texto base como referência, mas para construir o seu próprio conceito. Aqui nós já temos isso funciona como uma charge, tá? Uma sátira,
o visual é semelhante, só que a gente tem uma inversão. O humano passa para outra posição e o tubarão, né, que é considerado a fera do mar e tudo mais, ele é colocado na posição do humano. Ou seja, essa charge ela nos leva a entender, ela pode nos permitir uma interpretação, né, uma possível interpretação sobre a ação do humano na natureza. Então é uma charge que reflete de certa forma essa relação da humanidade com o meio ambiente, que é um dos assuntos mais proeminentes e mais comentados da contemporaneidade. Aqui nós temos um clássico. Para você conseguir acessar essa interpretação, essa relação intertextual, você tem que compreender que ali a gente está diante de Super Mario, que é um personagem dos games da Nintendo, né? Então, e a gente tem embaixo um dos principais obstáculos do personagem, né? Que é a planta carnívora. Então, aí a gente tem o humano, né? A vítima e o algoz num processo de relação aí. E a visualidade, as cores são mantidas na concepção dessa arte. Aqui a gente já tem uma camisa para venda, né? Eu encontrei isso inclusive em um site. A gente tem a imagem de Donald Trump, que é um representante político, ex-presidente dos Estados Unidos, que agora está desejando retornar, inclusive, para uma nova campanha. E ele colocado como um algoz dos seres humanos, no caso. Então, é uma imagem que não é uma charge, mas poderia até funcionar se tivesse dissociado da camisa, mas que representa uma relação intertextual, ele como uma fera, como uma abominação, como uma criatura destrutiva. Então essa imagem ela é intertextual e ela tem também um foco, digamos assim, crítico dentro das ideias do cenário político. Então é uma imagem uma das mais interessantes dessas que eu mostrei aqui, que fazem referência ao clássico filme de Spielberg de 1975, né, e que é inspirado numa obra literária e que tem várias questões aí contextuais para sua reflexão e discussão, e que está presente na cultura popular, na cultura midiática o tempo inteiro. Aqui nós temos um clássico, né? A Mona Lisa, Leonardo da Vinci, que é também uma das obras assim mais parodiadas, que tem mais processos de intertextualidade. Aqui, por exemplo, a gente tem uma versão da Mona Lisa na época da pandemia. Aqui nós temos uma versão, se você, por exemplo, não conhece o filme O Chamado, que é um filme de terror, que é uma refilmagem de uma outra produção dos anos 90 japonesa, que foi a época que o cinema hollywoodiano fazia uma série de refilmagens de filmes orientais, já que a indústria passava por um processo de crise e não conseguia produzir roteiros com histórias novas e tal, então eles estavam fazendo o quê? Reciclando, uma reciclagem cultural, pegando tudo aquilo que fez sucesso no Oriente, na Coreia, na China, no Japão, e estavam trazendo para os Estados Unidos para produzir versões novas, né, para o público de lá. E aí a gente tem uma relação da Mona Lisa, que é uma obra que trabalha com a ideia do sublime, do belo no contexto da história da arte, e a gente tem uma criatura que está conectada com a ideia de grotesco, ocupando esse espaço paródico aí com a Mona Lisa. Esse é o filme que eu mencionei para vocês, O Chamado, de 2002, é dirigido pelo Gore Verbinski. E se tornou também uma narrativa muito conceituada, né? Considerado uma refilmagem muito respeitada. Então, para você conseguir acessar o código da imagem anterior, da sátira anterior, da paródia anterior à Mona Lisa, você precisa ter esse ponto de partida.
E aí a gente tem uma outra charge também que faz uma relação com essa narrativa, que é um casal, né, assistindo o filme em 3D, e aí tá fazendo uma relação com a própria história do filme. Porque no filme que a gente tem, né, a personagem é uma menina que foi levada pro poço, que foi assassinada, e tem todo um mistério para ser resolvido, e numa crítica à tecnologia também que a narrativa faz. E aí uma das cenas constantes, porque é uma narrativa fantástica, sobrenatural, você tem aí a personagem saindo do monitor da televisão para ir até as suas vítimas e fazer o ataque. Eu trouxe até uma cena para vocês, para poder a gente entender esse processo intertextual. Vamos dar uma olhada? Aqui nós temos dois clássicos, um do cinema e um dos contos de fada, ou seja, da literatura. O primeiro deles, eu quero que vocês observem aí a semiótica, as cores, é uma charge, tá? E é uma charge, inclusive, que ela não tem texto verbal, ela só tem um texto não verbal. Então ela tem uma questão semiótica aí, você identifica ela pela imagem. Quais são as referências que a gente encontra aqui? Simplesmente no clássico, né, A Hora do Pesadelo, a história de Fred Krueger, né, e o clássico A Bela Adormecida, da Disney, que é um dos principais clássicos ao lado de Branca de Neve. Então qual é o contexto que a gente vê aqui, por exemplo, de inteligência dessa charge? Fred Krueger, por exemplo, ele é o maníaco dos sonhos, dos pesadelos, na verdade, né? Então ele ataca as suas vítimas por meio do pesadelo. Ele precisa que as pessoas durmam para que ele infiltre no pesadelo, cause a sensação de medo na região, né, em Elm Street, que é a região onde ele pretende voltar para exercer uma vingança sobre algo do passado. Mas para isso ele precisa do medo, se alimentar do medo das suas vítimas para poder voltar. E aí ele as ataca e as mata, né? No caso elas são assassinadas no sono. E nada melhor que a Bela Adormecida, que é um personagem que precisa sair desse encanto do sono eterno, através do beijo do príncipe, por exemplo, do resgate. Então nada melhor que esta personagem para ser acossada por um maníaco que ataca por meio do sono. Então eu considero essa charge assim de uma criatividade, de uma excelência, digamos assim, de uma criatividade muito grande. Aqui nós não temos uma charge, aqui nós temos um discurso intertextual, e a gente tem aqui The Exorcist in the Rain, ou seja, o exorcista na chuva. E aqui a gente tem uma menção ao clássico pôster original de O Exorcista, e uma referência a Gene Kelly em um clássico do cinema, que é o Cantando na Chuva. Então o artista, a pessoa que criou esse cartaz, foi também de uma criatividade, de uma inteligência muito grande, porque ele conseguiu pegar elementos clássicos de Cantando na Chuva, que é um clássico do cinema, e relacionar com O Exorcista. Então nós temos aqui, por exemplo, o pôster original. Observe o pôster original e observe aqui a referência. Então a gente tem um novo personagem transformado, né? um novo personagem que é um ator, no caso, que é transformado nesse personagem aqui. Então nesse processo a gente tem uma relação aí de processos intertextuais. Aqui também nós temos uma outra charge que faz uma relação interessante com processos intertextuais. A gente tem uma referência aí ao clássico Psicose, a famosa cena do chuveiro, e temos uma menção também a outro clássico da ficção científica, que é Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que é um clássico dos anos 70 e já teve várias versões, adaptações e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem a Princesa Leia tomando banho, e a gente tem o Darth Vader, né, no caso, que é o vilão da história, aí pronto para aniquilá-la com a famoso sabre de luz, né, que é uma referência do filme, que aí está ocupando o que? O lugar da faca de Norman Bates, que é o assassino de Psicose. Então, se você conhece Psicose e conhece Star Wars, automaticamente você tem um código, então você consegue entender essa relação intertextual.
Mas se você não tem essa relação intertextual, a imagem fica um tanto perdida. Eu vou trazer um breve trecho da cena do chuveiro, que é uma cena clássica, para que você possa compreender essa relação. Vamos dar uma olhada? Essas, né, são as imagens então das referências daquela charge anterior, Star Wars e Psicose, que foi apresentado para vocês agora um breve trecho sobre uma das suas cenas mais famosas, digamos assim. E agora chegamos à etapa final, que são as estratégias para a análise de charges, ou seja, temos mecanismos aí que facilitam a análise, a interpretação, a devida compreensão de uma charge. É isso que a gente vai descobrir agora. Vem comigo. No processo, estratégico de análise de charge, pessoal, a gente tem que levar em consideração 3 tópicos, tá? São muito importantes. Primeiro é a mensagem verbal. Quando você estiver numa avaliação ou estiver analisando uma charge, você tem que pensar em 3 aspectos. Qual a mensagem verbal? Qual a mensagem semiótica, ou seja, não verbal, a imagem? E qual é a mensagem contextual que aparece nesse conteúdo? Então a mensagem verbal são os textos, os balões, qualquer coisa que seja escrita, digitada lá, que tenha texto verbal. No caso da análise semiótica, você vai analisar os aspectos, as cores, o que está desenhado ali, a disposição da imagem, o que de semiótico ali, o que de ciência da linguagem, de interpretação tem ali para você analisar. Algumas charges você vai ter só a análise contextual e semiótica, tá? Porque não vai ter texto verbal. Algumas você vai ter os 3, você vai ter o texto verbal, a imagem e o contexto. O contexto está sempre presente em tudo. Não dá para a gente fazer uma análise de charge sem analisar o seu contexto. Quando ela foi publicada, do que ela trata, qual é a abordagem que aparece ali. Então é muito importante que vocês levem isso em consideração. Mensagem contextual é muito importante para o seu processo analítico. E aí quando você estiver diante de uma charge, você pega lá a setinha, é impressa, está numa avaliação ou está fazendo um trabalho, puxa 3 setinhas. Qual é a mensagem contextual? Qual a mensagem semiótica? Qual é a mensagem textual? Por aí você consegue se organizar e desenvolver uma boa interpretação. Observem essa charge, por exemplo. Aqui a gente tem uma charge que fala sobre ego, que fala sobre comportamento. É uma charge que pode ser utilizada em diversos contextos, vamos dizer assim, o contexto do trabalho em equipe, o contexto do comportamento organizacional ou do planejamento, enfim, qualquer situação. Então ela diz que o ego vai te levar longe
e vai te deixar lá, sozinho. Então é uma charge que tem contexto, inclusive está falando do contemporâneo, comportamentos humanos, como hoje tem se discutido muito esse processo de sororidade, de resiliência, de empatia, e como a gente precisa se unir, né, para fortalecer os nossos processos, os nossos projetos. Então é uma charge que tem várias interpretações, obviamente, esse é apenas um ponto de vista meu, mas que pode ser interpretado dessa forma. Então é uma charge que você identifica elementos verbais, elementos não verbais, que é a semiótica, a imagem, e também trazer para os elementos contextuais. Essa outra tem mensagem verbal? Tem. Aí a gente tem esse material, que o nome fugiu, pessoal, agora, engraçado. A gente tem uma caixa de ração, digamos assim, né? E essa ração são curtidas da rede social. E aí a gente tem a palavra ego aí, e essa ração está sendo jogada, ou seja, é uma crítica direta, né? Semioticamente a gente pode observar, porque a gente tem os ícones do Facebook, tem várias menções, a coloração azul da caixa e tudo mais. Então, assim, fala sobre as pessoas que postam e que necessitam de curtidas para alavancar o seu ego. Essa outra aqui é bem interessante, é bem conectada com o contemporâneo. Ela tem mensagem contextual, ela tem mensagem verbal, que tem texto, e ela tem mensagem não verbal, porque ela tem imagem. Ela diz o seguinte: tem duas pessoas conversando, tem 3 diplomas na parede desse personagem, e aí ele diz: e aqui estão os meus diplomas de sociólogo, cientista político e crítico de arte, todos conquistados pelo TikTok. Então ele está fazendo uma crítica aí às redes sociais, está fazendo uma crítica também à forma como o conhecimento tem sido compartilhado hoje, como as redes sociais inclusive têm criado os influenciadores, e essas pessoas influenciadoras estão ocupando espaços, né, de pessoas que têm uma formação, que têm uma base, que têm uma expertise para falar sobre aquele conteúdo. Então é uma charge bem interessante. E essa daqui traz uma pessoa em dúvida no meio, né, e que diz assim: que absurdo sobre um assalto, né, com uma vítima ensanguentada porque é um homem. Mas quando ele se refere à mulher que foi estuprada, né, que está também ali numa situação de violência, ele se pergunta: mas bêbada, que horas? Sozinha? Ou seja, culpabilizando. É uma charge sobre o machismo estrutural, ou seja, misoginia, né? Porque assim, a forma como ele interpreta o que o homem passou é diferente da forma como ele interpreta a situação de violência vivida pela mulher. Então, nessa charge, que eu acho uma charge muito forte, muito poderosa, muito impactante, nós temos aí textos semióticos, ou seja, o sangue escorrendo, a posição que a mulher está, a calcinha, vários homens de cueca ali atrás, com o celular filmando. O outro, a gente tem ali uma situação de assalto, tem um personagem que é negro, inclusive, então é uma charge bem problemática, que trata de questões também sobre questões de racismo estrutural. Então, tem muito a se discutir neste conteúdo aí, né? E é um cidadão branco que está contemplando estas cenas. Então, isso é preciso ser levado em consideração também, tá? Observem essa charge, por exemplo. Aqui a gente tem uma charge que fala sobre ego, né? Que fala sobre comportamento. É uma charge que pode ser utilizada em diversos contextos, vamos dizer assim, o contexto do trabalho em equipe, o contexto do comportamento organizacional ou do planejamento, enfim, qualquer situação. Então ela diz que o ego vai te levar longe e vai te deixar lá, sozinho. Então é uma charge que tem contexto, inclusive está falando do contemporâneo, comportamentos humanos, como hoje tem se discutido muito esse processo de sororidade, de resiliência, de empatia, e como a gente precisa se unir, né, para fortalecer os nossos processos, os nossos projetos.
Então é uma charge que tem várias interpretações, obviamente, esse é apenas um ponto de vista meu, mas que pode ser interpretado dessa forma. Então é uma charge que você identifica elementos verbais, elementos não verbais, que é a semiótica, a imagem, e também trazer para os elementos contextuais. Essa outra tem mensagem verbal? Tem. Aí a gente tem esse material, que o nome fugiu, pessoal, agora, engraçado. A gente tem uma caixa de ração, digamos assim, né? E essa ração são curtidas da rede social. E aí a gente tem a palavra ego aí, e essa ração está sendo jogada, ou seja, é uma crítica direta, né? Semioticamente a gente pode observar, porque a gente tem os ícones do Facebook, tem várias menções, a coloração azul da caixa e tudo mais. Então, assim, fala sobre as pessoas que postam e que necessitam de curtidas para alavancar o seu ego. Essa outra aqui é bem interessante, é bem conectada com o contemporâneo. Ela tem mensagem contextual, ela tem mensagem verbal, que tem texto, e ela tem mensagem não verbal, porque ela tem imagem. Ela diz o seguinte: tem duas pessoas conversando, tem 3 diplomas na parede desse personagem, e aí ele diz: e aqui estão os meus diplomas de sociólogo, cientista político e crítico de arte, todos conquistados pelo TikTok. Então ele está fazendo uma crítica aí às redes sociais, está fazendo uma crítica também à forma como o conhecimento tem sido compartilhado hoje, como as redes sociais inclusive têm criado os influenciadores, e essas pessoas influenciadoras estão ocupando espaços, né, de pessoas que têm uma formação, que têm uma base, que têm uma expertise para falar sobre aquele conteúdo. Então é uma charge bem interessante. E essa daqui traz uma pessoa em dúvida no meio, né, e que diz assim: que absurdo sobre um assalto, né, com uma vítima ensanguentada porque é um homem. Mas quando ele se refere à mulher que foi estuprada, né, que está também ali numa situação de violência, ele se pergunta: mas bêbada, que horas? Sozinha? Ou seja, culpabilizando. É uma charge sobre machismo estrutural, ou seja, misoginia, né? Porque assim, a forma como ele interpreta o que o homem passou é diferente da forma como ele interpreta a situação de violência vivida pela mulher. Então, nessa charge, que eu acho uma charge muito forte, muito poderosa, muito impactante, nós temos aí textos semióticos, ou seja, o sangue escorrendo, a posição que a mulher está, a calcinha, vários homens de cueca ali atrás, com o celular filmando. O outro, a gente tem ali uma situação de assalto, tem um personagem que é negro, inclusive, então é uma charge bem problemática, que trata de questões também sobre questões de racismo estrutural. Então, tem muito a se discutir neste conteúdo aí, né? E é um cidadão branco que está contemplando estas cenas. Então isso é preciso ser levado em consideração também, tá? E é isso, pessoal. Chegamos ao desfecho de nossa primeira aula sobre charges. E em breve nós vamos analisar charges por meio de questões de todo tipo: asserção e razão, complementação simples, questões tradicionais, objetivas e também questões discursivas. Até a nossa próxima aula.